Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o TV Canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, está tendo uma mega operação da Polícia Federal atrás dessa burguesia que só dá golpe no Brasil. Você veja bem, o grupo ligado ao empresário Ricardo Magro teria causado um prejuízo de 26 bilhões no esquema de fraude fiscal. Exatamente isso. Uma mega operação organizada, inclusive pela Polícia Federal hoje, eles buscam desmontar nessa quinta-feira um grande esquema de fraude fiscal que teria causado um prejuízo de 26 bilhões de reais aos cofres públicos. E no centro dessa operação está o grupo Refit, ligado ao empresário Ricardo Magro, considerado o maior devedor de impostos de São Paulo e um dos maiores sonegadores tributários do Brasil. São mais de 190 alvos entre pessoas físicas e jurídicas que estão integradas nessa fraude fiscal. O grupo usava um complexo esquema para não pagar ISMS, ICMS e tem outra, todos os impostos. Estão novamente envolvidos aquelas fintechs lá da Faria Lima. São 17 fundos de investimento. E segundo a Polícia Federal, as irregularidades envolvidas, repetidas, as infrações, isso uma série de infrações fiscais e uso de empresas ligadas entre si. E elas faziam uma simulação de venda interestaduais de combustível. Agora, as investigações mostram ainda que o mecanismo de ocultação e proteção dos verdadeiros beneficiários dessas fraudes foram realizadas por meios de uma rede de colaboradores. Inclusive, eles utilizavam diversos expedientes, como falsificações, estruturas societárias e financeiras, camadas entre outras práticas financeiras. E tem outro porém, essa rede assegurava a gestão de expansão de grupos empresariais em diferentes setores da cadeia produtiva de distribuição de combustível. Isso descreve a Polícia Federal. E essa operação cumpre nessa fase 126 mandatos de busca e apreensão e bloqueio de 10,2 bilhões de reais. O esquema de bens e valores também está em andamento. Os mandatos são cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Distrito Federal, Maranhão. Ao todo, são 621 policiais. E a ação contra essa ação conta ainda com o apoio da Receita Federal
e da Procuradoria-Geral Federal Nacional e também das polícias civis e militares do Estado, aonde estão sendo feita essa operação da polícia, essa mega operação desta quinta-feira, que foi batizada, inclusive, de Poço de Lobato. E esse nome, Poço de Lobato, o nome faz referência ao primeiro poço de petróleo perfurado no Brasil. Isso foi em 1939, no bairro de Lobato, em Salvador, na Bahia. Agora, segundo a Receita Federal, que participa das apurações dessa operação, o grupo investigado mantém relações financeiras com empresa e pessoas ligadas àquela operação Carbono Oculta. Que foi feito na Faria Lima, que eles faziam lavagem de dinheiro para o PCC e também para outras organizações criminosas. E esse é um grande esquema montado pelo crime organizado para lavar dinheiro usado, isso no setor de combustíveis. E essas fintechs aí, fundo de investimento, eles fazem mil tramóias. Agora, o grupo volta a ser alvo de outra operação, a cadeia de carbono, na qual foram retidos 4 navios contendo aproximadamente 180 milhões de litros de combustível. Isso resultou na interdição da refinaria Refit, que inclusive é do Cidadão, lá no Rio de Janeiro, usada, segundo as investigações, no esquema de adulteração de combustível. Agora, esse fluxo financeiro, esses grupos de investimento, eles estão sendo investigados porque o negócio é o seguinte: eles têm uma estrutura sofisticada. Ocultação e blindagem de patrimônios foram perpetrados através de instrumento do mercado financeiro, com a movimentação bilionária circulando por dezenas de fundos de investimento. Essas instituições financeiras, com o apoio de participação direta de administradores e gestoras desses fundos de investimento. Agora, a estimativa é que essa fraude, olha bem, movimentou mais de 72 bilhões de reais, segundo as investigações, no semestre de 24 e primeiro semestre de 25. E o esquema envolvia uma empresa financeira mãe, que era a matriz. Aí tinha diversas filiais, criando as operações complexas para dificultar a identificação dos verdadeiros beneficiários, assim como a Carbono Oculto, que foram exploradas brechas regulatórias como contas bolsões que impedem o rastreamento do fluxo de recurso. Agora, a principal financeira tinha 47 contas bancárias em seu nome, isso vinculada contabilmente às empresas do grupo. Isso detalhada pela Receita Federal. Ainda de acordo com a Receita Federal, o grupo alterou totalmente a sua estrutura financeira, substituindo o modelo usado
desde lá de trás, 2018 e 2019, por conta dos novos operadores da empresa, após ser alvo do carbono oculto. Agora, o objetivo desses bolsonaristas é meter a mão na grana. O objetivo deles é esse. Eles não têm nem posição política. Quer dizer, eles são da extrema-direita, mas o objetivo maior não é nem político. É dinheiro, é grana na conta. Porque a ganância desse pessoal é muito grande. E eles não estão preocupados, esses bolsonaristas todos, não estão preocupados com o bem-estar da população. O objetivo deles é ter lucro. Quanto maior o lucro, é a melhor vida para eles. Eles só enxergam cifrão. Aí cometem crimes pra carambas. É o caso desse Ricardo Magro. Ele é daquela empresa Refit, que inclusive tem a refinaria lá no Rio de Janeiro. E ele não paga absolutamente nada de imposto. Ele falsifica tudo. E você veja bem, o cara mete a mão na grana e é milhões, não é chocolate de supermercado. E ainda fica numa boa. Aqui no Brasil é assim. Quem vai pra cadeia mesmo, pra cadeia. Não estou falando para aquele hotel que está o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está lá com ar refrigerado, frigobar, entendeu? Comidinha fresquinha da rua toda hora, tem lanchinho na parte da tarde. Não é isso, estou falando cadeia. Quem vai para cadeia é pobre, miserável. Agora, a burguesia fica numa boa. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a luta contra essa direita raivosa, fascista, que quer dar um golpe na nossa democracia, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.